Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Juliana Lopes, hoje com o empresário Leonardo Bortoleto e o comentarista José Eduardo Cardoso. Primeiro tema de hoje, o presidente Lula realiza nesta semana uma série de eventos no Nordeste do país, que é região-chave para a esquerda nas eleições. Durante um evento no Rio Grande do Norte, ele ironizou a regra eleitoral que impede pré-candidatos de participarem de inaugurações de obras públicas a partir deste sábado. Vamos ver. Eu estou vindo aqui hoje porque eu só posso inaugurar a obra até o dia 4 de julho. A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Mas eu posso visitar a obra. Então eu vou voltar para ver a universidade, sabe? A Faculdade de Medicina. Eu vou voltar para ver outras obras. 350. Mas fazer visita sem poder falar nada, só visitando assim. Essa papagaiada desgraçada. Vamos então ao debate. Cardoso, é papagaiado ou não? O TSE deveria endurecer o uso da máquina pública em campanha eleitoral ou antes do início da campanha eleitoral? Olá, Juliana. Olá, Bortoleto. Olha, eu entendo até o que o presidente Lula quis dizer. Ele falou, olha, eu não posso inaugurar, mas posso visitar. Então, isso fica meio nebuloso. Realmente é uma coisa bastante curiosa que a legislação brasileira permite. Eu inauguro, mas visito. Tal. É isso que ele está chamando de papagaiado. E tem lá uma certa lógica do que ele diz. Mas, no fundo, essa é uma consequência que decorre de nós termos no nosso sistema admitido a reeleição. Isto é um problema objetivo. Quer dizer, eu, pessoalmente, não de imediato, mas para um futuro longo, eu sou favorável a mandatos mais longos e não reeleição. Porque acaba inexoravelmente surgindo esse problema que realmente fica meio nebuloso, né? É correta a legislação eleitoral ao dizer que não pode inaugurar obra pública em período eleitoral. É correto, porque senão o que vai acontecer? Aquele que está no cargo tenderá a utilizar o seu poder político para, abre aspas, faturar dividendos na eleição. Isto não é correto, porque uma das características do processo eleitoral é a paridade de armas, ou seja, é a igualdade de situações. Claro? Então, a lei ela parte de um discrime incorreto. Fala, daqui a pouco você não pode mais inaugurar. Ah, mas visitar pode. Pode. O de oposição pode, por exemplo, o Flávio pode visitar as obras que o pai inaugurou no passado, o Lula pode visitar. Então, isso equilibra um pouco mais o jogo. Então, a legislação eleitoral tem uma lógica. Na prática, realmente vira uma coisa bastante confusa, que não é culpa da legislação. A legislação está administrando um problema para evitar que quem esteja no mandato não possa se beneficiar disso para obter votos. E lembro de um período em que se exigia sempre que o candidato saísse do mandato, se licenciasse, assumia lá o seu sucessor, para que não pudesse ter nenhum contratempo. Isso foi revertido pela nossa legislação, a não ser para certas situações. Quando é o mesmo cargo, pode. Quando é outro cargo, não pode. O parlamento pode sempre. A legislação brasileira, eu acho que trabalhou muito mal essa questão realmente da reeleição, né? E seria necessário que esses critérios fossem revisitados, embora nós tenhamos que ver lógica realmente naquilo que a legislação eleitoral vê. Eu tenho que proibir, sim, o uso da máquina administrativa para que o governante tenha dividendos político-eleitorais. Essa situação ela é muito mais draconiana no executivo, porque no legislativo você pode está no exercício do mandato, fazendo lá emendas, fazendo um conjunto de situações, tirando dividendos disso. Então, nós precisamos ter realmente uma reequação disto tudo, para que nós não tenhamos, muitas vezes, esta visão que é lida por alguns como uma papagaiada, embora tenha realmente um critério, uma distinção que tem lógica do ponto de vista de buscar contenções e evitar abusos por parte daqueles que governam. Claro, o melhor caminho, eu volto a dizer, não agora, não para o ano que vem, mas colocar para frente. O Brasil sempre discute as coisas do imediato, né? Tentando resolver aquilo que é imediato, que está apertando o cabo, né? Não, mas para frente, repensar essa questão da reeleição, repensar o número de mandatos que parlamentares podem ter. Eu sempre achei que o correto seriam 2 mandatos. Aliás, eu me autopoliciei nesse ponto. Eu só tive
2 mandatos em todos os postos eletivos que eu tive como parlamentar. Eu acho que mais que isso já começa a ficar um pouco ruim do ponto de vista do exercício da atividade parlamentar. Mas isso é uma questão pessoal minha, mas acredito, porém, que deve ser discutido no país todo. Como evitar reeleições? E se eu colocar uma regra nesse ponto, eu evito toda essa discussão que fica meio esfumada, meio confusa, como disse o presidente Lula, embora tenha critérios muito objetivos que são justificáveis e fixados pela legislação. Bortoleto, concorda ou não? Bem-vindo, boa noite. TSE deveria endurecer o uso da máquina em campanha? É papagaiado ou não? E mais, Cardoso ainda coloca uma questão aqui, que é essa discussão sobre diminuir os mandatos ou ampliar os mandatos e diminuir a possibilidade de reeleição, evitar a reeleição, um assunto que anda a passos bem lentos no Congresso Nacional. Boa noite, Juliana. Boa noite, José Eduardo Cardoso, todo mundo que acompanha a gente aqui pela CNN. Ontem nós divergimos bastante, eu e José Eduardo. Aí hoje a gente já começa o grande debate concordando. Não vamos concordar em tudo, vamos concordar em parte. Mas pegando parte aqui do comentário do meu amigo José Eduardo, eu vejo muito claro os danos que a reeleição causa no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que é algo aqui, um chamamento à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, de repensar, sim. Não sei se com muita elasticidade, não para quem vence um pleito com essa condição, que seriam os próximos governantes, que serão eleitos na condição de poderem ser reeleitos, mas já para a próxima, a gente acabar com isso o quanto antes, resolveria muitos dos problemas que a gente tem, inclusive de ordenação pública e de gestão pública, porque a gente vê nitidamente governos que se decompõem, se distanciam dos seus discursos, inclusive, que os promoveram e os alçaram à posição alcançada, porque já começam um mandato pensando no outro. Então, faz muito mais mal do que bem reeleição. Falo isso com muita propriedade, porque sempre essa foi a minha visão também. Agora, a maneira como o presidente Lula trata a legislação eleitoral, a chamando de papagaiada, eu não vou concordar. Não vou concordar, até porque ela é extremamente objetiva, ela é muito clara. A habilidade de comunicação do presidente Lula, ela é inegável. Só pode negar, enxergar isso quem é cego. Eu não sou cego. Ele tem uma habilidade de comunicação ímpar que se vê em poucas pessoas. Agora, só faltou ele dizer que estava com um monte de coisa para inaugurar e que não está inaugurando porque a legislação eleitoral não deixa. Ou seja, ele está sendo quase que punido na sua gestão, ele não tem condição de entregar tudo que ele tem para entregar porque a justiça eleitoral, a legislação eleitoral não deixa. Não, ele não tem, ele devia estar agradecendo a justiça eleitoral porque não tem mais muito o que entregar ou não tem nada para poder entregar e aí ele está podendo fazer uso dessa narrativa. Na verdade, a legislação eleitoral, ela é sim muito objetiva e muito clara. Não precisa parar de trabalhar, não. O presidente pode continuar fazendo bem para a nossa nação, só não pode ir lá para inaugurar. Mas pode botar tudo para funcionar, dentro da condição que o senhor tiver. Por favor, o Brasil precisa, nós necessitamos de várias mudanças. Quem nos acompanha aqui pela CNN já deve estar até quase que cansado de ouvir, se não fosse uma verdade absoluta, poderia até pedir para eu parar de falar, mas a verdade é que na questão da economia, da segurança e da corrupção, que é as coisas que mais afetam e preocupam o brasileiro hoje, nós temos muito o que fazer, temos muito o que trabalhar. Então, não é pelo fato de não poder publicizar, não é pelo fato de não ficar de frente às câmeras que a gente não pode trabalhar no oculto e entregar tanta coisa que esse povo sofrido brasileiro precisa para poder ser entregue. Então, o endurecimento, as regras eleitorais, elas aparecem de acordo com a estrutura que está posta e colocada. E como nós temos reeleição no Brasil, sim, nós temos que segurar o freio de quem está no poder. Porque quem está no poder não pode fazer uso do que bem quer como se fosse o quintal da casa dele. O que a justiça eleitoral faz é criar parâmetros muito claros e objetivos para que as pessoas não transgridam isso. Porque nós não podemos depender do bom senso. O bom senso é algo muitas das vezes relativizado. E o que a justiça eleitoral faz, de maneira clara, não é papagaiada. É deixar claro o que pode, o que não pode, o certo e o errado. Quem tem habilidade para discernir certo e errado, não precisa achar que é papagaiado.
Da máquina pública será ou não decisivo nessa disputa que, vamos lembrar, caminha para ser entre Lula e Flávio Bolsonaro? O que eu apenas queria precisar algumas coisas, porque é importante que, ao interpretarmos a fala de Lula, nós não subamos um passo adiante daquilo que ele não disse. O que ele está falando é de um paradoxo entre inaugurar e visitar. Isso que ele falou. Ou seja, eu não posso inaugurar, mas visitar eu posso. E ele chama isso de papagaiada, para não usar talvez a força expressão de paradoxo. Ou seja, a situação paradoxal. Não me parece que um comunicador num palanque utilizaria a palavra paradoxal. Utilizaria papagaiado, ou seja, uma situação que eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e quando na verdade são praticamente a mesma coisa, segundo ele. Eu entendo assim o que ele fala. Realmente, entendo a legislação, vejo um fator de descrime, mas realmente tem uma situação paradoxal. Ou seja, eu não posso inaugurar a linha de trem, mas eu posso visitar a linha de trem depois que ela está funcionando ou quando ela ainda vai funcionar. É realmente um negócio que é difícil você equacionar do ponto de vista legislativo. Por quê? Porque eu não tenho como impedir uma pessoa de visitar as obras públicas. Não dá para dizer, ô Jair Bolsonaro, o filho do Jair, você não pode visitar lá aquilo que teu pai fez, hein? Ô Lula, você não vai visitar aquilo que você fez. Não, visitar pode. E não pode inaugurar, chamar banda de música, tocar corneta, papagaio, mas vai lá, tirar fotografia, olhar para... Olha que coisa boa que está acontecendo com a coletividade. Isto é paradoxal, sim. Claro, e eu entendo que é difícil. Como é que você vai legislar dizendo, olha, isso aqui não pode, isso aqui pode? Não é simples. O problema está na causa. O que gera este paradoxo ou esta papagaiada é realmente um processo de reeleição, de que quem está reeleito é no cargo, e está no cargo, e isso traz um problema. Então, qual é o melhor caminho? Por exemplo, acho o mandato de 4 anos muito curto, muito curto. Quem já governou, quem já esteve em equipe de governo sabe disso. Você tem o primeiro ano de adaptação, o segundo que a marca começa a crescer, o terceiro que ela ganha um pico, o quarto já tem eleição, já entra em processo eleitoral. Isso é muito ruim. O ideal seria ter, no mínimo, 6 anos de mandato. Você poderia cumprir isso e não ter reeleição depois. Ou seja, você ter uma outra pessoa disputando os postos, a herança do governo, a benéfica, ou a herança da oposição. É o que eu acho que é a solução do problema. Até nós não nos debruçarmos sobre isto, eu acho que nós vamos ter sim esses paradoxos, porque eu não encontro uma solução para eliminar esse paradoxo que foi apresentado e chamado de papagaio do presidente Lula. Eu não iria, como legislador, resolver esse problema. Eu tenho que proibir a inauguração? Sim, tenho que proibir. Claro, mas que tem um paradoxo com as visitas, tem. Então, eu proibir visita? Não, também é um pouco esquisito você proibir as pessoas de visitarem obras públicas que realizaram já inauguradas no passado. Poderia dizer, não, mas o ex-presidente pode visitar, o atual presidente não pode. Bom, aí é 2 pesos e 2 medidas, não tem lógica. Não há lógica. Eu tenho que manter a paridade de armas. Então, é uma solução legislativa difícil, que gera essa situação paradoxal, confusa, que gera tensões interpretativas para a justiça eleitoral. Distinguir o aproveitamento indevido do aproveitamento devido numa campanha eleitoral da herança política é muito difícil. E, normalmente, acaba num plano valorativo, por que não dizer discricionário do magistrado que julga. Isso é muito ruim, é muito ruim. Quanto menor a discricionariedade da lei, maior segurança jurisdicional eu tenho na decisão de um magistrado. Então, tudo isso, o pano de fundo é a forma com que o Brasil equaciona essa situação de reeleição. Este é o pano de fundo. O resto é solução legislativa, que gera paradoxos, ou, como quer o presidente Lula, papagaiadas, que realmente terá sido difícil de ser explicado. Bortoleto concorda? E mais, o uso da máquina vai ser decisivo ou não nessa disputa presidencial? O uso da máquina sempre é uma vantagem, que é muito difícil, efetivamente, em um processo que se tem de reeleição, de definir parâmetro de certo e errado. O que a Justiça Eleitoral faz é estabelecer o parâmetro, e como toda pessoa correta faz, segue a denominação da lei. O que é algo para poder chamar a atenção é que eu não vejo esse problema, como o Zé colocou, de que a pessoa não pode visitar as obras, isso seria um problema. O que eu entendo, na verdade, é que nós estamos disputando legados. E quanto a legado, tem realmente nenhum parâmetro lógico que me proibisse de visitar uma obra.
Se o presidente Lula tem muita obra para poder visitar, porque muita coisa ele fez, que visite. Agora, trazer fatos novos, que podem sim, e aí esse é o espírito da lei, ser utilizados de maneira eleitoreira, porque está próximo do momento a publicização desses atos à eleição, isso de maneira clara seria aproveitar do posto. E aí, lógico, se a gente discutir aqui o que é melhor para o Brasil, vou de novo dizer, estamos aqui, Leonardo Bortoleto e José Eduardo Cardoso concordando em alguma coisa, estamos concordando sim. Até, Zé, a minha opinião é exatamente a mesma. Mandato mais longo não é de 5, é de 6 mesmo. Também concordo com você. Agora, não é essa a realidade que nós temos. Então, se não é a realidade que nós temos que jogar com a realidade que a gente tem. Eu não gosto, nunca gostei, não acho uma postura adequada, nenhum posto de evidência trazer um problema ou uma interpretação que ele tem sobre outra esfera de maneira jocosa. Eu não acho adequado ao executivo debochar ou fazer uso de uma comunicação, de uma verborragia que seja mais adequada para um palanque, denegrindo e atrapalhando ou trazendo uma interpretação dos demais que estão ouvindo negativa sobre uma legislação que não cabe a quem está sendo regulado por ela concordar ou não concordar para poder opinar. Tem só que seguir. Decisão judicial, cumpra-se. Não é essa a métrica que a gente tem que usar? É essa que está concordando ou não concordando. Quando um comunicador como ele faz uma observação como essa, traz à justiça eleitoral um peso que é desnecessário. Eu só acho que foi totalmente desnecessário. E da habilidade que tem, para quem acompanhou o discurso por completo, e não só o corte que a gente teve a oportunidade aqui de comentar, vê nitidamente a apresentação dos fatos de uma maneira que não é a narrativa correta, não é o que está acontecendo. Não se tem que efetivamente imaginar como uma papagaiada algo tão importante, tão sério como a legislação eleitoral. Ela está ali posta e colocada para nos ajudar. Quem? Ajudar quem? Ao eleitor, àquele que não pode ser enganado, àquele que não pode, em situação alguma, estar com 2 pesos e 2 medidas, porque eu não posso, com o uso da máquina, ter uma desvantagem. O uso da máquina sempre vai ser uma vantagem, mas que é inerente ao sistema eleitoral que nós temos, que prevê a reeleição. A esse não há o que se dizer. Infelizmente, a máquina vai sempre pesar.